Oi, gente, tudo bem? Mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E hoje recebendo aqui o Otávio Leite, do União Brasil, candidato a deputado federal. Boa tarde, Otávio, obrigado pela presença. Olá, Felipe. Satisfação a você, ao Quintino e a todos da equipe do Diário do Rio, esse instrumento da democracia cada vez mais penetrante, né? Mais presente no cenário político. Eu acompanho sempre o Diário do Rio. É uma satisfação, estou às ordens. Bom, Otávio, a primeira pergunta é uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos que vêm aqui, já recebemos alguns. Quais são suas principais bandeiras, suas principais pautas para essa candidatura e para uma eventual legislatura, caso eleito? Eu vejo a política como missão e estou nela para lutar e contribuir para cumprir ideais. Eu ainda tenho uma verve romântica, embora a política seja, às vezes, dura, né? E frustrante em certas situações, mas eu sou um otimista por natureza e tenho um conjunto de bandeiras pelas quais eu luto intransigentemente, procuro estudar, me aperfeiçoar e considerando que eu já venho na estrada há muito tempo, afinal são 30 anos de mandatos consecutivos e antes disso eu fui, ainda antes dos 30 anos, secretário de governo do então prefeito Marcelo Alencar e antes fui coordenador das regiões administrativas, portanto, venho nessa toada, não é de hoje. Eu diria que desde os meus idos mais juvenis, porque participei do movimento estudantil, movimento secundarista, Faculdade de Direito da UERJ, fui presidente do centro acadêmico. Então, eu sigo uma trajetória que, ao longo da minha vida, sempre foi permeada pelo o campo da política, né? E eu diria que, como corolário disso tudo, eu amalgamei, né? Fixei algumas bandeiras que eu abraço e procuro fazer com que elas avancem. A primeira delas, a causa da pessoa com deficiência. Na verdade, nós temos ainda muito o que fazer para proporcionar mais oportunidades às pessoas com deficiência na área popular. Então, é um gap brutal e não me refiro apenas ao deficiente auditivo, o visual, o intelectual, o físico, o autismo, mas é necessário postular por mais direitos e fazer com que eles sejam concretizados. Eu tenho para mim que essa bandeira ela contribui para humanizar a sociedade. Então, essa é uma questão importante da minha trajetória. Ao longo dos mandatos de vereador, deputado, estadual, federal, eu sempre procurei contribuir de alguma maneira. Então, a legislação dentro do Rio de Janeiro que cuida desta pauta, em grande parte eu tive a iniciativa e também ao nível nacional várias iniciativas que redundaram inclusive na Lei Brasileira de Inclusão, que eu fui um dos partícipes. Mas eu tenho ao lado dessa matéria também o setor do turismo. Me preocupo muito com a questão do empreendedorismo e acho que o turismo é a união do útil ao agradável em se tratando do Rio de Janeiro. A gente precisa trazer mais protagonismo para esse instrumento de geração de emprego que é o turismo, né? E é preciso que ele seja prioritário. Eu tive a oportunidade de ser secretário um período e tiramos ali a secretaria de um estágio assim muito letárgico em função das crises que o Estado andou sofrendo e botamos nos eixos e foi um pouco mais adiante. Inclusive, eu estou, nesse momento, fazendo um doutoramento em turismo no exterior. Então, esse é um tema que eu cultivo, gosto muito e acho que consiste numa vocação master do nosso Rio de Janeiro. Agora, eu defendo o empreendedorismo lato sensu, né? Muito preocupado com as pequenas empresas, sempre fiz parte da frente parlamentar das pequenas empresas, as startups, a questão do Inova Simples também eu fui o relator, relatei alguns projetos, defendo o escotismo, acho que o escotismo, o bandeirantismo são importantes canais para a formação
de cidadãos, defendo muito, defendo os porteiros dos prédios, e vou tocando a vida aí, certo? Defendo a educação física, o mens sana, in corpore sano. Portanto, eu tenho uma característica de nichos que eu abraço e me dedico. Agora, é óbvio, as questões maiores do Brasil, eu quero ver o meu país para frente. Acho que o Brasil tem um potencial maravilhoso. No entanto, ainda padecemos de muita desigualdade social. Uma saída que não seja através do desenvolvimento econômico, obviamente aliado à educação. E eu tenho para mim que o déficit hoje educacional é brutal, é muito ruim. O país ele vive ainda aquela questão de somos o primeiro e terceiro mundo ao mesmo tempo. E na educação há muita disparidade ainda para ser corrigida, né? Então, viver é lutar. Vamos embora. Essa que é assim, o estratagema mais geral do meu trabalho. Mas tuas ordens. Bom, essa segunda pergunta também é feita para todos os candidatos que vêm aqui, que é sobre como você tem uma longa história parlamentar, você já citou isso agora na sua fala inicial, como você avalia as últimas eleições, o resultado das últimas eleições nas câmaras, nas assembleias do Brasil? Você acha que o nível caiu, está a mesma coisa? Como é que você observa esse trabalho dos seus colegas, muitas vezes? Olha, o Congresso, ou uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, no fundo, eles são reflexos da sociedade que nós vivemos. E há personalidades, personagens que compõem os perfis variados que a sociedade traduz, né? A questão da qualificação, é óbvio que quanto mais qualificados forem os homens públicos, as mulheres que atuam na esfera pública, você terá debates mais valorizados, mais aprofundados, etc. Mas não necessariamente quem tem letras é quem pode oferecer melhores soluções. Às vezes, a universidade da vida gera no cidadão um nível de conhecimento prático, certo? De conhecimento empírico da sociedade, que pode ser uma grande contribuição. O que eu acho é o seguinte, Felipe, eu acho que independente dos carimbos e das características ideológicas que cada um professa, né? Eu me considero um homem de centro, certo? O centro é muito difícil. O centro não tem o conforto de quem é de extremo esquerdo ou de extrema direita, porque quem está nesses extremos simplesmente tem a sua convicção e não se dá o direito próprio de ouvir os outros e ser convencido pelos outros. O centro não. O centro tem que ponderar, tem que medir, tem que ter abertura para as reflexões que vêm de um lado e vêm do outro. Então, me considero um homem de centro. Mas o que eu queria pontuar e frisar é que antes mesmo de convicções ideológicas, eu acho que vem outros atributos, outras características que são verdadeiros divisores de água. Eu me refiro ao componente ético, ao perfil do cidadão. Fulano se proclama de direita ou de esquerda. Sim, como é que é esse sujeito na família? Como é que ele é esse sujeito em casa? Como é que ele é para com os filhos? Qual é a postura dele na sociedade de uma maneira geral? Qual é o histórico da vida dele? Porque, no fundo, é muito fácil proclamar ou ser contra, ou dizer algo que seja confortável aos ouvidos de quem ouve, etc. Eu quero saber como é que realiza. E eu quero saber desta pessoa que professa um paraíso qualquer, qual é a história dele? Porque quando a gente caminha na vida, na nossa trajetória, o que vai à nossa frente é a nossa história. Então, eu acho que é muito importante as pessoas que estão na esfera pública se apresentarem como um todo, certo? O caráter da pessoa, a seriedade da pessoa. O meu maior patrimônio é o meu conceito, certo? E eu valorizo muito isso como um ingrediente que ele vem antes da consideração sobre o que é que eu penso, se eu posso ser
carimbado como de esquerda, de direita ou de centro. Acho que deveria isso ser para todos. É uma visão que eu tenho de mundo sobre isso. Bom, agora vamos falar das suas pautas mais específicas, né? Você falou na abertura sobre as pessoas com deficiências, a questão da acessibilidade. O que que você pode apresentar, que você tem de plano para apresentar de projeto para essa pauta do Rio de Janeiro numa eventual próxima? Alô? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sua Você tela gostaria ficou, de saber sobre que a tela ficou sua, preta, né? sua tela ficou escura. Acho que você tirou a Ficou câmera. Assim. escura. Não, tirei não. Eu acho que foi Pode ser a conexão, foi então. Mas eu a estou te ouvindo bem. conexão. Tá me ouvindo bem? Agora, Agora foi. foi. Então, eu queria que você falasse mais sobre suas pautas em relação às pessoas com deficiências. Você falou na leitura, que é uma das suas principais bandeiras. Queria que você falasse mais o que você pensa em apresentar de projetos, de ideias para essas pessoas numa eventual próxima legislatura. Muito sólido em relação aos direitos da pessoa com deficiência. É óbvio que ali e acolá você pode corrigir e aperfeiçoar. Para isso existe o parlamento, para permanentemente auscultar a sociedade e interpretar seus anseios. Então, eu milito na causa, sou próximo às instituições, às APAES, à Pestalozzi, a todas as instituições que lidam com cada uma dessas características de deficiência, né? O que eu acho é que a gente precisa fazer com que essas instituições elas sejam mais autônomas, certo? E para isso é garantir mais recursos que elas possam funcionar com menos burocracia. Eu confesso que hoje tenho como objetivo, ganhando a eleição, atacar ferozmente a burocracia, em todos os sentidos. Quando a gente coloca uma emenda parlamentar para uma instituição, a gente fica completamente sofrendo ali, aguardando um percurso longo ser preenchido para que a verba chegue na instituição. Aliás, eu sou, desde sempre, aí, desde o meu primeiro mandato, parlamentar que mais colocou emenda para essa causa, né? Essa é a pauta que eu acho fundamental. Então, a gente tem a questão da burocracia como um ponto fundamental. São labirintos, às vezes, intransponíveis para que as instituições tenham que atender a fim de poder receberem seus recursos. Por isso que eu acho que eles têm que ter um recurso ordinário, um recurso fixo, para poder andar de maneira mais veloz e atender e assistir melhor na ponta, porque a esfera pública, ou o poder público, ele é incapaz de ter essa condição de atender a todos. Daí, a sociedade civil, através das iniciativas de filantropia e de instituições filantrópicas, procuram, ou sem fins lucrativos, é quem preenche toda essa demanda que ainda tem alguns aspectos de demanda reprimida. Eu acho que a gente tem que buscar em todos os caminhos um norte para que a pessoa com deficiência tenha autonomia e independência, né? É o que se quer para cada filho, para qualquer filho. E isso se faz através de políticas públicas que lhes ofereçam as chances de educação, de ter acesso aos bens civilizatórios, a ter acesso a todos os tratamentos que sejam os mais modernos, aos equipamentos que lhes possam permitir um nível de interação e de inclusão na sociedade. A palavra é inclusão na sociedade. Então, eu digo o seguinte, olha, temos legislação? Temos. Temos recursos? Não. Os recursos são insuficientes. É preciso que tenhamos mais recursos destinados à causa da pessoa com deficiência. E ainda assim, o que seria o foco para a gente poder avançar? Eu penso que a burocracia é um alvo que precisamos atacar com todas as forças.
criar mecanismos mais velozes para que as instituições recebam seus recursos. Esse é um ponto que eu queria destacar. Agora, se você for perguntar, Felipe, as coisas que eu já fiz, então, a legislação na cidade do Rio de Janeiro, em grande parte, é proveniente de iniciativas do então vereador Otávio Leite. Muita coisa na área do Estado e algumas coisas também na área federal. Eu não vou ficar enumerando, mas devo dizer que eu estou nessa luta já há muitos e muitos anos. Bom, uma outra luta que você está há muito tempo também é o turismo, né? Eu queria fazer uma pergunta agora sobre turismo. O estado do Rio de Janeiro tem um potencial turístico muito grande, a cidade é até mais explorada, mas o estado em si tem um potencial turístico muito grande, mas muito mal explorado, né? O turismo no estado do Rio é muito mal explorado. A gente tem uma costa linda, tem uma serra maravilhosa, tem uma região metropolitana com potencial também, mas é mal explorado. O que que você tem de projeto, de ideia para explorar o turismo no estado do Rio também, além do turismo da cidade? Podemos? Olha, o Rio de Janeiro, do ponto de vista do turismo doméstico, é um estado, e dentro dele a cidade, que provoca no brasileiro, de uma maneira geral, uma espécie de objeto do desejo do consumo. Todo mundo quer vir ao Rio de Janeiro. Eu, nesses 12, 13 anos de Brasília, compreendi bem esse fenômeno. Raízes históricas, culturais, o Rio de Janeiro tem essa vocação, a beleza natural, a hospitalidade, as características culturais. Tudo isso converge para o Rio de Janeiro ter um forte conteúdo de atratividade turística, do ponto de vista do turismo doméstico, de outros brasileiros que aqui vêm. Do ponto de vista internacional, o Brasil recebe 6 milhões de turistas ano, 2,5 vêm ao Rio. Nem todos pousam no Galeão, né? Pousam muitas às vezes em Guarulhos. Esse é um problema sério que a gente tem que atacar, é a malha aérea do Rio de Janeiro. Por conta de uma série de problemas, a gente precisa, de alguma maneira, soerguer o Galeão. E aí tem todo um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para poder atrair mais voos, mais fluxo aéreo internacional para o Rio. Porque, vindo internacional, você tem a alimentação proveniente do hub doméstico, certo? Que faz com que muitas pessoas, ao invés de embarcarem por Guarulhos para uma viagem ao exterior, possa vir por aqui, pelo nosso Galeão, né? Então, esse é um ponto. O turismo mal explorado, eu não diria isso, certo? Ele pode ainda ser muito mais explorado, muito melhor explorado. É uma questão de embalar melhor, de promover mais, de atrair congressos, feiras, seminários, exposições, enfim, certames os mais diversos que façam que pessoas se hospedem aqui. E alguém, quando se hospeda, faz uma série, executa uma série de despesas que são importantes para a economia nossa local, que ajudam a gerar emprego e renda, seja indo ao shopping, a um restaurante, a um ponto turístico, contratando um guia, contratando uma série de... Do ponto de vista da vocação do nosso estado, o interior tem coisas maravilhosas. O Rio de Janeiro possui encantos turísticos realmente formidáveis. Serra, mar, rural, tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que é preciso a gente trazer o protagonismo, né? Ter mais verbas para a promoção do turismo do Rio de Janeiro, ao nível nacional e ao nível internacional. Então, eu luto por isso. Acho que a academia precisa ser fortalecida, tem muita gente estudando sobre turismo, temos que qualificar, melhorar, valorizar o profissional de turismo,
que trabalha em hotel, que trabalha em agência de viagem, que faz o turismo receptivo, o guia, o transporte, tudo isso tem uma significância muito relevante para a geração de mais números e percentuais do nosso PIB, né? O PIB do turismo no Rio de Janeiro, ele pode ainda ser muito maior. Acho que essa era a sua pergunta. E é uma questão de organizar melhor a logística, né? A oferta turística do Rio de Janeiro e produzir um trabalho de captação de mais demanda. É isso, ao nível nacional, todo mundo quer vir ao Rio de Janeiro. Agora, as passagens aéreas estão proibitivas. Isso se resolve, no meu entendimento, com mais competição, trazendo mais empresas aéreas para cá. Essa aqui é a vantagem. É isso que a gente quer fazer. Bom, já chegando ao fim, Otávio, eu queria que você falasse nessa última pergunta o que um eleitor pode esperar de uma próxima legislatura sua e já deixar suas redes sociais, seus contatos, para as pessoas saberem mais sobre o projeto, para acompanhar o candidato e o deputado. Bom, eu diria que, a essa altura da vida, está mais do que evidente que quis o destino, quis Deus, que eu enveredasse pela esfera pública, né? Estou desde os idos iniciais da vida militando. Eu acho que cada um tem as suas intuições, os seus dons, as suas vocações. O que pode esperar um eleitor do Otávio Leite eleito? Cara, mais maduro, certo? Equilibrado, ao mesmo tempo muito proativo, otimista em relação ao país, em relação ao Rio de Janeiro, com muita vontade de contribuir para que a gente alavanque mais a nossa economia, gere mais oportunidades e o Estado possa ser um ambiente mais agradável para se viver, né? Volto a dizer, me preocupa muito a disparidade social, isso resolve com desenvolvimento econômico e educação, certo? Não é mera retórica. A gente precisa atrair mais investimentos, correr atrás. Acho que a bancada do Rio de Janeiro pode trabalhar muito, independente, né, do governador, do presidente, trabalhar mais unificada para poder fazer valer os direitos legítimos do nosso Rio de Janeiro. E, especificamente, as bandeiras que eu abraço mais intimamente terão sempre alguém a verbalizar, uma voz e uma vez no Congresso Nacional. Então é isso. Vamos adiante. Muito obrigado, Otávio, pela presença, por ter estado aqui conosco. E eu peço para que os leitores e eleitores do Diário do Rio acompanhem nossa série de entrevistas no YouTube. Já entrevistamos, acho que 40 candidatos, 30 e poucos candidatos, para ajudar o eleitor e eleitor do Diário a escolher melhor na hora de votar em outubro. É isso. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Eu agradeço muito a oportunidade, a você, ao Quintino. É uma satisfação. Parabéns pela iniciativa de proporcionar à sociedade informações, né, que eu falei aqui meia hora, né? Em meia hora a pessoa me ouviu, vai identificar alguns pontos que podem ser mais atraentes ou não. Mas eu quero chegar lá para seguir a estrada, defender o Rio de Janeiro e defender o Brasil. Muito obrigado.